pessoal, boa noite a todos então, um grande prazer ter todos vocês aqui. Nós vamos falar agora sobre como a galáxia e como o universo está organizado. Vamos começar bem lá em cima, até chegar amanhã a gente chega no projeto Terra. Porque as pessoas, a nossa ciência, que está aí, ela vê que o mundo foi criado de baixo para cima. E que a vida na Terra é um acaso. Aconteceu assim, por acaso, dois átomos estavam lá sem ter o que fazer. Se juntaram para fazer fuque-fuque. E começou a vida. Olha que interessante, assim, por acaso. Aí desenvolveu aquela puta vida no oceano. Aí os animais estavam entediados de ficar no oceano. Falaram, vamos dar um rolê lá na Terra, vamos criar umas perninhas e pulmão para nós respirar lá fora. E saíram. Aquele bando, milhões de anos. Depois um cara falava, vamos dar um rolê no espaço, vamos voar. Vamos sair voando. Como se, ao acaso, você pudesse criar um puta projeto de envergadura, de aeronáutica, você devia sair voando, não é por acaso. Cara, não tem nenhum cientista sério que acredita em Darwin hoje. Cientista sério. Tá? Os físicos mais sérios hoje acreditam que o universo só pode ter sido criado por uma inteligência extraterrestre extremamente avançada. De tal a ordem das coisas que existe, ao acaso isso não existiria, não aconteceria. Tá? Então isso vai remontar uma visão primordial da criação do universo e de tudo que está aí. O importante avanço na astronomia e na astrofísica colocou a gente numa visão muito moderna e muito mais avançada de mundo do que da Idade Média, né? Que na Idade Média, na Idade Antiga, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo, né? Você vê a criação judaico-cristã, a Gênese de Moisés, né? Só tem a Terra. Deus fez o universo, a Terra em 7 dias, aquela coisa bombástica, tonta, né? Que ninguém acredita hoje mais, né? E aquela visão de um Deus, a única coisa que presta é a Terra, né? O resto está aí para enfeitar o céu. Então nós vamos tomar um chá hoje de realidade para vocês verem a posição de vocês no universo e o tamanho de cada um de vocês dentro desse universo. E como a vida está totalmente organizada. E eu vou falar para vocês, como cientista, que a vida ela é anterior a qualquer organismo biológico. Tá ok? A consciência, ou o espírito, ela é anterior a qualquer forma de vida primitiva na Terra, a qualquer vida biológica. E a consciência não é fruto de um cérebro avançado, como diz aí as universidades para vocês. Tá? Ok? Então nós vamos rediscutir todos esses valores aí. Então vamos começar com o avanço da consciência astrofísica. Vamos ver esse avanço, só para ver como é que tudo aconteceu, para a gente entender o que é a Federação Galáctica. Lá atrás, nós acreditamos, vamos numerar aqui, só para vocês verem aqui a evolução da história. A Terra, não vai escrever, a Terra com o centro do universo. Na verdade, os antigos, eles eram antropocêntricos. O que significa assim? Eu sou o centro do universo. Não é nem a Terra, é eu. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Olha, os caras são tão filha da puta que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O resto, a vaca. Então tem alguns evangélicos que falam assim, não, mas só nós somos a imagem e semelhança da vaca, porco, você nem pode matar, comer à vontade, você não tem problema nenhum. O único filho de Deus é nós. O resto é resto. Você está entendendo? Então, essa é a visão chamada antroposófica do ser humano. Ele é o centro, antropocêntrica, né? Eu sou o centro de tudo. Eu sou o único o resto que está aí, é tudo para me servir. Tudo para servir o homem. Tá? Eu vou mudar essa fase. Então a Terra era o centro do universo, né? E aqui é o homem o centro. Tá? Ok? Inclusive a astrologia, toda a astrologia que vocês conhecem é feita com a Terra sendo o centro de tudo. Essa é a cagada que dá quando você faz uma astrologia baseada no geocentrismo. Porque quando você cria essa visão geocêntrica de tudo,
né, vai dar um problema quando você observa alguns astros no céu. Você vai ter movimentos retrógrados dos planetas. Já viu o planeta andar para trás? Então, funciona assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma constelação, um conjunto de estrelas fixas aqui, ó. Assim, só para você ter uma noção. E de repente eu tenho um astro estranho, esquisito, que hoje eu olho e ele está aqui. Amanhã eu olho e ele está aqui. Eu olho e ele está aqui. Essas não mudam de posição, mas esse merda aqui começa a andar no céu. Só que tem um problema, que ele vai andando assim, ó. Aí de repente ele faz isso aqui, ó. Ou seja, ele dá uma laçada, ele faz assim, ó. E depois de um tempo ele dá outra laçada. Ele vai fazendo assim no espaço, ó. E toda vez que ele está andando aqui, ele está positivo. A hora que ele começa a voltar, a gente fala, está retrógrado. Isso é muito visível, né? Marte, Júpiter, Saturno, né? E nos planetas Mercúrio e Vênus. Que todos os astros que começam a mudar de posição com relação à estrela de fundo são considerados planetas. Que a palavra planeta que significa errante, viajante. Astros que ficam movimentando no céu com relação às estrelas de fundo. Agora eu pergunto, por que essa merda dá essa laçada no céu? Aí a astrologia, ela vai cometer uma cagada e vai falar, ih, Marte está retrógrado, fodeu tudo, né? A vida vai causar caos na Terra porque Marte está retrógrado, quando Mercúrio está retrógrado, e começa essa história toda. Mas você tem certeza que o astro anda para trás do céu? É claro que não. Né? Então, se você pega o mapa de Ptolomeu, por exemplo, o mapa do Ptolomeu é muito engraçado, né? Que está a Terra aqui, vem fazer o movimento de Marte ao redor da Terra, que a Terra é o centro, né? Ainda estão acreditando até hoje que a Terra é plana. Ele faz assim, o desenho dele é assim, ó. Essa é a órbita de Marte ao redor da Terra. E de Júpiter também, Saturno também. Alright? Até que chegam uns gênios mais inteligentes no final da Idade Média, no começo do Renascimento, né? Chamado Nicolau Copérnico, falou, porra, isso é uma merda, cara, isso tá errado. Né? Na verdade, isso aqui acontece por uma questão de falha de ponto relativístico. Ninguém anda para trás. Na verdade, o que tem que fazer é tirar a Terra do centro e botar o sistema heliocêntrico. Quando você coloca o Sol no centro de tudo, e agora você faz os planetas, tanto, olha, presta atenção, ó, porque eles tinham um problema, eles começaram a pensar, por que Mercúrio e Vênus não pode ser visível à meia-noite no céu? Nunca. Os antigos nunca podiam observar Vênus e Mercúrio à meia-noite no céu. Diferente de Marte, Saturno, Júpiter. Estavam evidente, à meia-noite ele está aqui brilhando a noite inteira no céu. Mas Mercúrio e Vênus, não. E os antigos não conseguiam explicar essa merda. Aí os matemáticos, os astrônomos mais do final da Idade Média começaram a usar ciência, né? Matemática, geometria. Aí eles falaram, não, o mais certo, quando você bota o Sol aqui, ó, Mercúrio. Aí você bota Vênus. Aí você colocar a Terra com o terceiro planeta, aí tudo se explica. Tudo se explica. Por quê? Eu estou aqui, qual que é a minha meia-noite? Para cá. Esses planetas que estão aqui nunca podem ser vistos nesse horário. Porque eles são internos. Então ele só pode ser visto ou de manhãzinha cedo ou de tardezinha, ao entardecer. Né? Porque o meu ângulo de visão para eles é esse. Ó. Quando ele está aqui, ó, eu posso olhar ele de manhã. Quando ele está nessa posição, eu olho à tarde. É estrela da tarde, né? A estrela d'alva, que é o planeta Vênus. Eu duvido que vocês já viram Mercúrio no céu. Mercúrio é muito difícil, porque ele sempre vê num ângulo muito mais baixo do que Vênus, porque ele é mais interno ainda. Aí quando você coloca, né, Marte aqui, ó, aí você vai entender o movimento retrógrado do merda, né? Porque quando os dois estão assim, como a Terra gira mais rápido para lá, ó, e ele aqui,
tem hora, quando ele vem aqui, dá a impressão que eu estou podando ele está andando para trás. Ó. Mas ele não está andando para trás. É só relativisticamente. É quando você está com um carro numa pista circular e você poda um cara. Você tem a sensação que ele está andando para... Se você olhar para as estrelas de fundo, parece que ele está andando para trás nas estrelas de fundo. Mas ele não está andando para trás. É só relativismo. E Nicolau Copérnico sacou isso, que não tem movimento de laçada, porra nenhuma, não tem planeta retrógrado, coisa nenhuma, questão de você colocar o seu referencial no lugar errado. Né? Aí depois eles vão descobrir que a Lua, né, gira em torno da Terra e não do Sol. Porque aí facilita, aí você entende todas as fases da Lua bonitinho, certinho, sem problema. Isso já foi um grande passo para você fazer uma revolução na cabeça dos antigos. Aí vem, né, o pessoal da geometria sagrada. Aí eu dou risada. Cadê a... cadê a Eliane? Não está aí? Chama a Eliane, porque ela tem que ouvir isso. Para ela tirar o livro de Enoque. Hã? O livro de Enoque, que falava dos astros. O livro de Enoque é uma piada. É tentar ensinar essa astronomia para um cara de 5 mil anos atrás. Aprenda que vocês vão ver um negócio interessante aqui. Geometria sagrada. É bonito, o nome é bonito. Pacalaio. Então, depois do sistema 2 que eu falei para o sistema Hélio, que Hélio é a palavra Sol, certo? Heliocêntrico, já deu uma evolução na coisa. Só que acontece o seguinte, o Copérnico colocou todas as órbitas circulares. Alright? Porque eles achavam que Deus, oh my God, era um ser cósmico divino. E ele construiu a sua obra dentro dos círculos sagrados, da geometria sagrada, a geometria plana. Não existe figura mais perfeita do que a circunferência. Alright? Então, como Deus era perfeito, ele iria fazer os planetas girar em órbita circular perfeita, como a geometria sagrada dos deuses. Alright? Tudo bem. Aí, tinha um astrônomo naquela época, um ricaço milionário, não tinha telescópio, não existia telescópio, chamado Tycho Brahe. Muito rico, milionário, mas ele era fascinado por astronomia. Então, ele fazia aqueles sextantes gigantes de madeira para medir ângulo de movimentação de estrelas, de planetas, sabe? E ele fez uma tabela durante 60 anos de sua vida, marcando a posição, dia após dia, da movimentação dos astros, através de ângulos, certo? Você vai medindo a variação angular do astro. Aí você está medindo a velocidade dele no céu. Tá ok? Se a órbita fosse perfeitamente circular, a velocidade desse planeta no céu seria perfeitamente constante, igual, movimento circular uniforme. Aí, como o Tycho Brahe não era um matemático, ele não sabia, né? Ele contratou um cidadão religioso e espiritualista, mas um excelente matemático, chamado Johannes Kepler. E contratou ele para analisar as tabelas deles e fazer o estudo das tabelas dele. Só que o Kepler era um religioso convicto. Ele também acreditava que Deus era perfeito e a obra divina tinha que ser através das esferas perfeitas. Isso é chamada geometria sagrada. Né? Aí ele começou a analisar as tabelas, ele falou, como Kim Jong-un, calaio. Não bate essa porra. Por que não bate essa porra? E a astrologia também vai se fuder. É porque os antigos dividiam tudo em 30 graus ao redor da Terra. Tá? Então, vamos supor que está aqui o Sol, certo? O Sol está aqui, ó. Aí ele vai analisar o planeta Marte em órbita do Sol. Se fosse perfeitamente circular, todas as vezes, se ele é circular, você tem um movimento circular uniforme. Então, o tempo, aqui 30 graus, por exemplo, para passar numa constelação, ele vai indo perfeitamente, vai na outra,
Só que o que ele percebeu na matemática, beleza, é que, de repente, Marte, 30 graus tinha que ser praticamente ele percorrer isso aqui num determinado intervalo de tempo igual. Mas, de repente, Marte fazia assim, ó, demorava 35 dias para passar isso aqui. A hora que chegava aqui, ele demorava 32. A hora que ele chegava aqui, o filho da puta começava a demorar 30. Quando ele chegava aqui nesse outro quadrante, ele já fazia em 28. Ele chegava a fazer até em 15 dias. E depois o filho da puta começava a frear de novo. Então o que ele percebeu? Ele percebeu que Marte fazia assim, ó. Freava, dava velocidade. Ou seja, existia 2 pontos da órbita. Vamos supor que fosse circular, tá? Vamos supor. 2 pontos da órbita. Que aqui ele tinha uma velocidade máxima, V. E aqui ele tinha uma velocidade mínima. 2 pontos. Falei, mas como é que essa porra pode... O planeta estava acelerando e freando. Inclusive, lembra do Oumuamua? Aquele astro estranho que entrou aí, que aquele astrofísico de Harvard, ele jura de pé junto que aquela porra era uma nave extraterrestre. Por que ele jurava de pé junto? Porque ele violou a lei máxima de Kepler, aquele objeto. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, o Kepler começou a falar, caralho, não pode dar certo isso. Se esse planeta está freando, acelerando, é porque tem uma força fazendo isso acontecer. E numa órbita circular, não pode acontecer acelerar. Certo? Se você faz isso, você pode fazer a força central, que é o Sol, só tem o Sol ali agindo. Aí então ele estudou, foi encaixando, tentando, até que ele falou assim, cara, ele teve que, olha, ficou mais de 20 anos analisando essa bosta. Jurando de pé junto que Deus era perfeito, que tinha que se encaixar numa órbita circular. Até o dia que ele falou assim, vá pra puta que pariu, esse Deus. Esse geômetra perfeito. Não vai encaixar nunca essa merda. Até o dia que ele descobriu a primeira lei dele, que foi a lei máxima dele, que foi essa. Necessariamente, todos os planetas devem circular assim, em torno do Sol. Numa órbita elíptica. Com o Sol ocupando um dos focos. Aí você tem uma força de aceleração aqui, ó. Ele vai acelerando, aumentando. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele tem velocidade máxima, que é o periélio, ponto mais perto da órbita. E quando ele está nesse ponto aqui, a velocidade é mínima. Porque ele vai, ao sair daqui, ele vai freando, certo? Porque a força inverte. A força agora está segurando o planeta que está indo para lá. Quando o planeta vem vindo para cá, a força está na mesma direção e está acelerando. Então ele acelera, depois freia. Acelera, depois freia. Sabe o que aconteceu com o Oumuamua? O filho da puta. Ele fez isso aqui, ele veio. Quando ele parou aqui, ao invés de ele frear, ele foi acelerando para lá. Aí o Harvard falou, caralho, esse filho da puta desafiou a primeira lei de Kepler, não pode. Nenhum astro natural pode acelerar depois que sai do periélio. Tem que frear necessariamente. Então tem reta foguete, tem propulsor essa merda. E ele jura de pé junto que é uma nave extraterrestre. Teoria da vela solar lá que eles falam. Né? Mas a velocidade é muito alta. É muito alta. A velocidade é altíssima. Esse corpo celeste já sumiu daí num cacete só. Então, todos esses dados. Então, olha, para você mudar toda essa visão de geometria sagrada, patati patatá, é aí que dá merda no calendário maia. A merda que os maias não sabiam dessa porra aí, não. Que o árbitro era elíptica. Jamais. Certo? Porque toda a geometria maia, tudo que eu vou estudar, ele vai ter em 360 graus, que é mais fácil. Né? Aí você vai medir essa merda, quanto tempo demora para fazer isso? Dá 365 dias. Não encaixa em 360 graus. Aí ele fala assim, porra, tem 5 dias fora do tempo. Não é fora do tempo, fora da cabeça dos caras. Você está entendendo que o calendário maia vira uma bosta? Porque eles querem encaixar numa coisa circular. Uma coisa que não é circular. Aí não funciona. É por isso que eles teriam que ter uns 10 calendários. Os maias tinham 5 calendários, né? Tinha o Raab, tinha isso, Tzolk'in e tal. Porque os caras não sabiam astronomia para valer, não sabiam como é que está acontecendo a geometria lá em cima. E outra, a hora que você bota outro planeta orbitando aqui, ó,
essa porra começa a fazer força aqui, ele vai fazer esse jogo de força, vai alterar o sistema de velocidade. Fica uma merda isso aí. Nada é perfeito, do ponto de vista prático. Então, a maior descoberta foi exatamente essa órbita elíptica. Aí vem o Isaac Newton, a terceiro, que eu considero um dos grandes avatares da humanidade, um cara fazer todos os cálculos para demonstrar essas órbitas. Ele inventa o cálculo diferencial integral, porque precisava acabar essas órbitas de setor elíptico, que é complicado. Ele fez tudo isso com 25 anos de idade, cara. Não é uma pessoa comum, ele nunca foi uma pessoa comum, ele é um cara enviado para tirar a gente das trevas. Desenvolver as 3 leis da mecânica clássica, né, e mais a teoria da gravitação. Entendeu? Um gênio. E outra, esses óculos que vocês estão usando, aí foi o Isaac Newton que inventou. Aí depois, o primeiro livro que ele faz se chama Principia Mathematics, que ele vai falar todas as leis da mecânica. Depois ele faz um tratado chamado Optics, que ele vai estudar a luz. Toda a luz, difração, refração, toda aquela coisa. E aí que ele inventa o óculos para o pai dele, que era míope. Quando ele estuda o olho humano. Ele vai estudar o olho humano, como é que a luz se forma, como é que a imagem se forma no nosso olho. Olha que gênio. Né? Então eu considero o Isaac Newton um grande avatar da humanidade. Tirou a humanidade das trevas. Assim como o Galileu anterior a ele. Porque começou a retocar a igreja, começou a retocar todos aqueles conhecimentos falsos. Como é que você vai combater o geocentrismo dentro da igreja? Porque a igreja sempre é o centro do lugar. Aí, o Galileu, quando ele pegou a luneta, ele meteu a luneta em Júpiter, deu uma merda. Por quê? Quando ele vai olhar Júpiter, ele descobre as faixas laranjas em Júpiter. E ele descobre 4 pontos luminosos que ele percebeu que girava ao redor de Júpiter. Ou seja, não girava mais em torno da Terra. Isso, para a Igreja Católica, era uma merda, porque você descentralizou o movimento dos astros. Ele não podia anunciar isso, se a igreja queimava ele mesmo. Ele já estava meio mal visto lá, com Torquemada. Aí o que ele fez? Ele foi inteligente, porque o rei e a rainha gostavam dele, sabe? Lá na Itália, sabe? Então ele chamou, era o Jovino, né? Ele chegou assim pro Jovino, o negócio é o seguinte, cara, você não conta para ninguém, mas eu descobri 4 astros ao redor de Júpiter e vou colocar em sua homenagem o nome desses astros. Eu vou chamar de astros jovianos. Aí ele falou, não, tudo bem, fico honrado com isso. Ele publica, aí quem vai encontrar o rei, né? A igreja não podia cair de pau dele, porque ele era meio protegido. O rei ficou feliz de ter um nome batizado pelos astros do céu, né? Aquela coisa. Vocês vão ver onde eu quero chegar. A evolução do conhecimento humano até os dias de hoje. Bom, nós tiramos essa porcaria de geometria sagrada e o Isaac Newton vai demonstrar matematicamente, quando 2 corpos giram um ao redor do outro, eles nunca giram ao redor do outro, eles sempre vão girar ao redor do centro de massa do sistema. Eu vou explicar o que significa. Vamos supor que eu tenho um planeta e outro planeta. Ambos têm a mesma massa, Vai ser, se esse aqui quiser girar em torno desse planeta aqui, ele não vai conseguir, a física não permite. Então, se você estabelecer uma linha aqui, ó, unindo os 2 corpos, se eles tiverem a mesma massa, você vai pegar um ponto bem no meio entre esses 2 pontos aqui. Esses 2 corpos necessariamente vão girar em torno desse ponto. Então, qual que vai ser o movimento desse planeta? Que vai ser assim, ó. Em torno desse ponto aqui, ó. E esse vai girar em torno desse ponto. Então o centro é aqui. Então eles vão fazer isso aqui, ó. Quando a massa for variando, então se você pegar uma massa M e esse corpo tiver uma massinha pequenininha, por causa de Terra e Lua, este centro aqui ele vai se deslocando para cá, para o lado do mais grande. Certo? No caso do nosso sistema solar, o Sol ele é muito, por isso que dá órbita elíptica, porque ele não está girando ao redor do centro do Sol perfeitamente, porque ele gira em torno de massa.
O Sol, como o Sol tem uma massa muito grande e os planetas, mesmo que seja longe, tem uma massa muito pequena em relação ao Sol, esse centro de massa vai vir aqui, muito pertinho do Sol, ou quase dentro do Sol às vezes. Então, quando esse corpo gira, parece que quase circular, mas não é. Toda órbita tem uma excentricidade. Vocês entenderam? Isso é física básica. Então, Newton descobriu que corpos só giram ao redor do centro de massa de um sistema. E como você tem 9 planetas, primeiro você tem que calcular o centro de massa do sistema todo. Aí a somatória vai fazer os corpos andar dentro desse centro hipotético, que sempre vai variar de posição, porque os planetas estão sempre variando a sua relatividade entre um corpo e outro. É complexo a coisa, não é tão simples quanto parece. Tá? Alright? Isso já causou grande evolução no conhecimento humano. Então, antes dos telescópios, nós conhecíamos quantos planetas? Antes dos telescópios ópticos. Nós conhecíamos quantos planetas? Por que você vai ler o livro do Zacarias 7? Lá ele fala do 12º planeta. Da antiguidade, lá da Mesopotâmia. Na verdade, tudo que se movimentava com relação às estrelas de fundo era chamado de planeta. Então o Sol era planeta, a Lua era chamada de planeta. Aí você tem, então vamos começar lá. Sol e Lua, 2 planetas. Aí, Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Quanto deu aqui? 8. Tá? 8. Só que o Zacarias 7 dizia que eles conheciam o quê? Urano, Netuno e Plutão. Quanto deu? 11. E aí tem o Nibiru, que seria o 12º planeta. É 12º porque eles estão contando a Lua e a Terra como planeta. Alright? Mas isso, Nibiru, ninguém descobriu, é uma lenda, tá? Esquece. Você sabe quando que foi descoberto o último planeta Plutão? Descoberto mesmo. 1930. Agora, recente. Os astrólogos nem sonhavam que o coitado existia. Urano foi descoberto por William Herschel, 1800 ela vai pancada, quando começou a usar os grandes telescópios ópticos. Né? Esses 3 últimos, Urano, Netuno e Plutão, não são vistos a olho nu. Então eles não entravam na astrologia antiga. Tá? E a astrologia antiga comete um grande erro de cálculo. Ela foi criada em 150 a.C. pelo Aristarco. Ele marcou a posição dos astros, mas tudo dividido em 30 graus, como se o Sol andasse todo mês, em 30 dias andasse 30 graus. Em 30 dias, na verdade é a Terra que está andando, certo? Não é o Sol. É aquele momento relativo. Como a Terra acelera, que ela é periélio e afélio, vai chegar uma hora que em 30 graus ele faz em 27 dias. Quando ele está acelerando, ele faz em 31, 32. E é órbita elíptica. É pouco excêntrica, tem excentricidade pequena, mas mesmo assim dá diferença. Você está entendendo? Então, os astrólogos não percebem isso. E tem um problema muito sério. Existe um movimento da Terra, que é o eixo de inclinação da Terra. O eixo de inclinação da Terra, ele precessa com o passar dos séculos. Ele faz isso aqui. Só que ele faz o movimento no sentido contrário ao movimento do Sol, da Terra em relação ao Sol. Então, no ano de 150 a.C., quando Aristarco fez a primeira marco astronômico, o ano astronômico e astrológico, ele falou assim, então vamos fazer, porque o nosso 31 aqui de janeiro não marca nada de nada, de dezembro, não temos astronômico. É uma data comemorativa só. Astronômica não tem nada especial. Então ele falou assim, quando o Sol entrar no primeiro grau do signo de Áries, nós vamos marcar o primeiro dia do ano astrológico. Certo? Então, Áries. Então o Sol demorava 30 dias para atravessar o signo de Áries, em 30 graus. Aí quando ele chegava 30 dias depois, ele entrava no próximo signo, que é Touro. Alright?
E assim sucessivamente rodando 12 meses. Alright? Tudo bem. Só que com esse eixo aqui, ele faz um movimento que chama precessão do equinócio. Para completar uma precessão completa do eixo de inclinação da Terra, ele demora 25.625 anos. Ou seja, a cada 2.000 anos ele voltou para trás 30 graus. Significa o seguinte, ó, hoje, o inverno é em julho, certo? E o verão é em janeiro, fevereiro. Daqui 12.000 anos, 12.000 e poucos anos, o eixo faz assim, ó. Então, que ele mudou de 180 graus. Aqui em julho vai ser inverno, não, em julho vai ser verão, e em janeiro, fevereiro é inverno, e no hemisfério norte inverte. Tá? Então, este movimento se chama de precessão. Então, 25.000,600 e pouco, era uma contagem de tempo que os caras descobriram lá nos maias. Aí vem o Arguello e faz a merda, ele faz a cagada no calendário maia, achando que isso aqui era o tempo que a Terra virava em torno do Sol central de Alcione, provocando ainda puta bosta. Ele cagou e sentou em cima da astronomia, com essas teorias dele. Nenhum astrônomo sério vai acreditar que a Terra gira em torno de Alcione, das Pleiades. É uma merda, é uma teoria, pode jogar no lixo. Tá? Isso não é verdade. Aí, como a Terra retrocedeu 30 graus em 2.000 anos, hoje, prestem atenção, meus caros amigos e colegas, no dia 21 de março, o Sol está entrando em qual signo? Isso! Aquário, não está entrando em Áries porra nenhuma mais. Saindo de peixe, entrando em aquário. Isso. Saindo de peixes, entrando em aquário. Certo? Então ele está retrocedeu 30, então ele está entrando em peixes. Que peixes é o último. Então, preste atenção. Vamos supor que você tem um filho que nasceu hoje. Você vai fazer o mapa astral dele. Toma cuidado com isso. Você que faz mapa astral. Ah, você não faz mais? Ah, tá bom. Cristo Redentor. Tem gente que faz. Então, vamos tentar entender a coisa. Tá? Que signo seria o seu filho se ele nascesse hoje? Capri? Em si isso significa que o Sol teria que estar em cima de Capri. Pega o celular de vocês e aponta, vocês vão ver onde está o Sol hoje. Pode pegar até aquele mapinha que você vira para o Sol e vai ver que signo ele está. Está em cima de Sagi? Então como é que o astrólogo me explica? Que o Figaro sai aqui, se é o Sol que marca realmente o signo do indivíduo, que foi isso estudado e provocado lá atrás por Aristarco. Por que os astrólogos não corrigiram a precessão do equinócio? Nenhum astrólogo até hoje me explicou. Eles querem me convencer, falar, ah, merda. Aí eu vou pegar o mapa astral, presta atenção, mapa astral, o cara faz o mapa astral. Aí ele chega para mim, Laércio, olha, Marte está em Sagitário. E quando Marte está em Sagitário, as tendências são isso. Tudo bem, eu fico maravilhado. Aí você pega e vai olhar onde Marte está no céu. Marte não está em Sagitário. Então o cara está falando uma mentira para mim. É isso que eu não confio na astrologia. Ele está falando uma mentira para mim. Todas as posições dos corpos celestes, todas estão 30 graus defasadas. Agora, a astrologia kármica indiana, não. Ela vê a posição exata do céu. Não sei se a cabalística, que a astrologia ela usa. Tá? Mas você tem que usar, faz um mapa astral, não no computadorzinho. Faz um mapa astral, onde está Marte? Vou procurar. Os caras faziam isso na antiguidade. Galileu fazia mapa astral. Galileu estava certinho a coordenada que estava Marte. Depois eu levo a Vênus. Onde está o Sol? Isso é a tabela anual da movimentação dos astros. Esse aplicativo dá para ver o dia que você nasceu, ele retrocede, né? Retrocede. Então, vamos... olha a mudança que a gente descobrimos 7 corpos celestes, 7 planetas girando ao redor de nosso... Aí os cientistas, teve um cara que ele começou lá, William Herschel, ele começou a olhar o céu. Um telescópio gigante que ele inventaram. Ele era muito rico, o inglês. Fazia os telescópios. Aí
ele foi lá, tipo de objeto que ele enxergava no céu. Aí ele enxergava uns objetos assim, ó. Umas espiralzinhas. Ele falou, caralho, que porra de objeto era esse? Aí ele observava outro que era uma nuvenzinha, assim, sabe? Uma nuvenzinha. Quando eles começaram a tirar fotografia, melhorou, porque você batia foto, podia, sabe, você não estou olhando pelo telescópio, né? Você podia expor com bastante tempo e ter uma foto clara desses corpos. Então, aí esses corpos que pareciam uma nébula, assim, ele chamou de nebulosas. Então, ele começou a perceber o seguinte, né? Que tinha estrela, tinha cometas, planetas, asteroides, blocos que giram em torno de Marte, e esses corpos estranhos chamados nebulosas, que era uma nébula, né? Aí, eles foram tentar entender a diferença. Por que ele começou a observar? 80% das nebulosas que ele olhava era assim, uma espiral. Oh, cara, por que uma espiral? E tem a mais famosa de todas que dá para ver a olho nu. Uma noite muito limpa e distante de luz da cidade. Vai lá no deserto de Atacama, você vê. Você vê a galáxia de Andrômeda. Na constelação de Andrômeda você vai ver esse objeto aqui. Então, William Herschel, pela primeira vez, usou a palavra galáxia. Ele inventou essa palavra para esses objetos estranhos. Aí, né, a nossa astronomia mais moderna foi evoluindo, eles começaram a medir distância disso aí. A distância estava de nós. Ele percebeu que essas nébulas meio fusiformes estavam bem perto de nós. Mas essa aqui sempre estava abaixo de 100 mil anos-luz. Essas sempre estavam acima de milhões de anos-luz. Então, o que o William Herschel percebeu? Ele chamou esse de nebulosa galáctica. Estava dentro. Aí, a nossa galáxia, ele percebeu o seguinte, que na verdade, ele começou a montar na cabeça dele que nós morávamos num conjunto desse aqui, semelhante a Andrômeda. Nós morávamos numa galáxia local e o universo era assim, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, um conjunto de outras galáxias, que essas distâncias eram muito grandes. E todas as estrelas, tal, e algumas nebulosas estavam aqui dentro. E a nossa galáxia local foi chamada de Via Láctea pelos antigos. Ok? Bom, olha a evolução. Nós já saímos do geocentrismo e aí os astrônomos, 1919, Chaplin, esse pessoal aí, né, começou a descobrir que a nossa galáxia ela deveria ter 4 braços espirais. 4. Assim. E ele percebeu que a nossa galáxia, igual às outras, tinha um núcleo, porque a gente não vê a nossa galáxia, estamos dentro dela. A gente baseava olhando a outra, a Andrômeda, que é gêmea da nossa. E ele percebeu que o nosso Sol estava localizado aqui mais ou menos, ó, em relação a esse núcleo aqui. Aí, os caras perceberam que a nossa galáxia era uma ilha gigantesca. Presta atenção, a galáxia local. Eles calcularam que o número de estrelas dentro dessa galáxia nossa é da ordem de 400 bilhões de estrelas. Olha o avanço da astronomia. E que nós tínhamos no núcleo da galáxia, só nesse pequeno setor aqui, 99% das estrelas estavam localizadas aqui, desses 400 bilhões. E aonde nós morava? Na periferia dessa porra. Não estava nem no centro do agito. Né? Olha a posição, quando a cabeça da gente foi se afar. Vocês assistiram? Olha que interessante. O Star Wars. Assistiram o Darth Vader, o Imperador, né? O Império contra-ataca.
Revoltado. Revoltado. O desgraçado queria ser imperador da galáxia. Eu vou provar para vocês que é impossível. Mesmo que ele seja poderoso, não é impossível. Então, olha o que o titio Lalá fez. Mesmo com a nave imperial, lembra da nave imperial? Parecia o Darth Vader, tocava musiquinha. Né? Aí, eu fiz uma conta. Presta atenção. Se eu inventasse uma nave da mais sofisticada que pudesse existir, que eu tenho uma estrela, tem outra estrela. Eu aperto o botão, ela vai instantaneamente pula de uma estrela para outra. Você não gasta nem um segundo na viagem. Ou seja, não existe nave mais perfeita do que essa. Certo? E eu vou fazer um projeto, vou pegar cada um de vocês dessa sala e vou botar dentro dessa nave para nós pesquisarmos a nossa galáxia. Vamos pesquisar. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que você fique em cada estrela da nossa galáxia um dia terrestre, que são 24 horas. Vocês são discípulos do Darth Vader, e o Darth Vader deu uma ordem para vocês investigar e mapear toda a galáxia, porque ele é o imperador. Alright? Calai. Quantas estrelas tem? Quantos dias você vai demorar para fazer esse projeto, para trazer para o Darth Vader? 400 bilhões de dias. Vamos dividir isso por 365, que é um ano? Sabe quanto tempo dá, queridos? 1 bilhão e 200 milhões de anos para você fazer essa brincadeira. E o Darth Vader não passa de 100 anos, fudeu. Nem se ele fosse um elfo que vivesse 1000 anos. Veja bem, a idiotice do próprio escritor de Star Wars, colocando um cara querendo ser imperador da galáxia. Ele não vai conseguir nem visitar essa porra. Vocês estão vendo a ordem de grandeza? O que é a nossa galáxia? Agora vamos pensar no Deus de vocês. O Deus. Né? Vocês rezam para Deus. Né? Você acha que Deus vai estar preocupado com a porra de uma formiga na ponta da galáxia lá? Você tem 400 bilhões de estrelas, quantas civilizações, E você perde o marido, o seu marido troca você por uma de 20, você vai lá, ai, Senhor Deus, faz meu marido voltar para tem mais coisa para fazer na galáxia, fica preocupando com essa porra aí. Né? Certo? O povo primitivo. Vocês estão olhando a ordem de grandeza da coisa? Vocês sempre pensaram num Deus, né, que só cuida de você. Eu e Deus somos assim. Como se não existe mais nada para Deus fazer na galáxia, né? Então, que cuidado para a vida, do seu choro, né? Calaio, né? Bom, isso aqui é só o começo. Você sabia que a galáxia de Andrômeda, que é a nossa vizinha ela é o dobro do tamanho da nossa? Ela tem quase 1 bilhão de estrelas. Vocês quer dizer 1 trilhão de estrelas. Ou vocês sabem, e aí se você pegar meu livro de astrofísica, está lá um cidadão chamado Edwin P. Hubble. Na década de 50, 60, ele era o grande astrônomo americano, diretor de Monte Palomar, que dirigia o maior telescópio do mundo. O telescópio de Monte Palomar. Esse cara era o que estudou profundamente as galáxias. Tem uma classificação das galáxias, segundo o Hubble, quanto à forma e quanto ao tamanho. Tá? Tem galáxias que não são espirais, são todas irregulares. Tem galáxias que se parecem uma bola, apenas uma esfera. E tem galáxias espirais. Tem vários modelos. Então tá lá, diapasão de Hubble, tem todo. E aí vai ter galáxias P, M, G e GG. Alguém já conseguiu observar no céu 2 nebulosas interessantes chamadas nuvens de Magalhães? São 2, a pequena nuvem e a grande nuvem de Magalhães, que o grande navegador, né, que viu isso pela primeira vez no universo astral aqui, colocou o nome de nuvens de Magalhães. O Magalhães é o navegador. Na verdade, essa nuvem de Magalhães é o seguinte, ó. A nossa galáxia vista de perfil, ela é assim, ó, ela sempre é achatadinha. E aí nós temos 2 nebulosas aqui, uma embaixo, outra em cima, que é a pequena e a grande, são galáxias satélites da nossa.
São galáxias que têm, assim, em torno de 4 a 5 bilhões de estrelas que circulam em torno da nossa. Olha, é um satélite da nossa, é uma galáxia, satélite da nossa, que caralho. Aí já chega assim, o cara assim, que planeta você veio? De onde você veio? O cara fala assim para você, nunca um ET chegou assim, vindo da nuvem de Magalhães. Não, veio das Pleiades, o cara veio de Arquituros, só de estrela conhecida, né? Ó, a nossa estrela tem 400 bilhões de sóis. Só tem, acho que umas 300 estrelas que tem nome próprio. O resto é tudo numerada. A olho nu só é visível 3.000 estrelas. Só 3.000. Eu pergunto, e o que você não vê e você desconhece? Alright? Então agora vamos dar mais trabalho para Deus. Quando vocês pensarem em Deus agora, vocês vão pensar num cara, o filho da puta tinha mania de grandeza. Ele tinha mania de grandeza. Né? Porque ninguém sabe quem foi o pai de Deus. Então você pode ter um filho da puta. No bom sentido. É um enigma, no bom sentido. Porque todo mundo fala Deus. Por que não pode ser uma deusa? Por que tem que ser machista do caralho, né? Quem criou o universo? Deus. Por que não pode ser uma deusa? Né? Caralho. Né? Você viu aquele coisa da Porta dos Fundos? Ela foi muito engraçado. O cara morreu e foi procurar Deus. Aí apareceu um Rastafari, você viu? Eu sou Deus. Não, mas como você é Deus? Não, eu sou Deus verdadeiro. Né? O Deus dos Rastafari lá, tá todo dread e tal. Polinésio, sou um Deus polinésio. O único verdadeiro é o Deus polinésio. Vocês estão tudo enganados com esse Deus que vocês criaram. Vocês rezaram a vida inteira para Deus errado. Bom, isso aqui é só o começo, tá? Aí vocês vão entender a federação. Como é que vai cuidar de toda essa merda aí? Quero saber quem... Ó, você viu? Um dia só pesquisando cada estrela podendo ter 10, 8, 20 planetas, projetos planetários. Só na nossa galáxia 400 bilhões de estrelas. Como é que você vai administrar tudo isso? Imagine se nós tivermos na nossa galáxia, chutando por baixo, 20 bilhões de projetos planetários. Olha quanta estrela nós estamos deixando de gorjeta. Certo? Olha lá, quando os cientistas estimaram os 200 bilhões de estrelas, é porque de alguma forma reflete luz. Sim. Mas não daria para os nossos instrumentos detectar planetas. Naquela época não, mas hoje já detecta, cara. Você sabe quantos planetas nós já descobrimos em outras estrelas? Mais de 5.000. Catalogados. Mais de 5.000 planetas já foram descobertos orbitando as estrelas próximas. São chamados de exoplanetas. E com o Kepler, né, nós vamos descobrir uns 1.000 por ano. Pode dizer, cada ano 1.000. Daqui um pouco nós já temos mais de 100.000 planetas descobertos. Muito bom. Então, vamos continuar. Pra você ver que a coisa vai ficar legal pra cacete. Né? Vocês vão rezar pra Deus agora, hein? Eu quero que vocês rezem. Aí vocês vão rezar pro Santo Lalá, porque não tem outro. Ninguém vai te escutar. Né? Bom, aí os cientistas começaram a fotografar a galáxia. O Hubble começou a medir, medir distância, velocidade. Bom, aí eles perceberam o seguinte, que galáxias, elas gostam de andar em grupo. Podem andar em grupo. Então, eles começaram a perceber que tinha umas coisas assim, são assim, ó. Tinha um grupo de galáxias. Depois, uma distância muito grande, outro grupo. Depois, assim. Isso é o universo em escala maior. Não tem escala maior que essa. Até agora descoberta. Então as galáxias elas se reúnem em grupos, por forças gravitacionais. Né? E Hubble classificou galáxias, que ele fotografou. P, M, G, GG, e tem uma que eu chamo de puta G. É, puta G. A nossa galáxia é M. É média. Tem as galáxias que eu chamo de puta G, para brincadeira, né? Elas têm 3 trilhões de sóis. 3 trilhões de sóis. Aí vocês vão babar. Quero saber a federação para cuidar dessa merda aí, administrar toda essa porra aí. Muito bem.
Isso são chamados de aglomerados de galáxias. Ok? Entendeu? Então, o Hubble fez uma brincadeira. Eu quero que vocês peguem um alfinete com aquela cabecinha. Vocês apontam, chegam no céu noturno e apontam, estica o teu braço e pega aquela cabecinha do alfinete, tá? Aqui, vamos supor que isso aqui fosse o espaço, esse aqui é a cabecinha do alfinete, que é um pontinho, certo? Vamos pegar o Hubble e vamos dar um zoom nesse pontinho só. Então nós vamos dando zoom, a gente chama o zoom mais profundo do Hubble. A gente vai fotografar tudo que está bem distante, que a gente chama de Deep Space, espaço profundo. Que agora o James Webb está fazendo essas brincadeiras, também pegando esse Deep Space do Hubble e indo mais longe. Bom, simplesmente, nesse pequeno pontinho, nós tiramos uma foto. Como ele é muito longe, não vai aparecer estrela. Todo objeto que aparecer na foto é galáxia. Muito bem. É que eu não tenho uma imagem para mostrar para vocês aqui. O cara fez a foto daquele pontinho e só apareceu coisas assim, ó. Bom, o Hubble contou, naquele ponto, 60 mil galáxias. 60 mil galáxias, só numa foto. Naquele pontinho. Imagine dividir o céu inteiro com esses pontinhos e fazendo zoom. 3D. Você sabe quantas galáxias existem catalogadas? Aí você vai, procura uma coisa chamada NGC. Nebulas General Catalog. Isso aqui é em inglês. É Catálogo Geral das Nebulosas. E depois tem um outro catálogo feito por um astrônomo francês chamado M. Então você vai ter NGC1 e você vai ter, por exemplo, M1. Então são dois catálogos, porque às vezes o mesmo daqui não bate com o número daqui. Esse aqui é um astrônomo francês chamado Messier, que ele fez um catálogo chamado então o catálogo de Messier. E esse é o catálogo em inglês, que é o catálogo geral das nebulosas. Então vocês vão ver NGC 1935, NGC 5480. As galáxias são numeradas, elas não dão nem nome tem, de tanta que tem. Tá? Então, se você... Hoje os cientistas já têm catalogado nesse catálogo mais de 100 milhões de galáxias. Fotografadas e catalogadas. Quem vai administrar tudo isso? Esse Deus tinha ou não tinha mania de grandeza? Podia criar uma galáxia só, né? Já estava bom. Bom, os astrofísicos, fazendo um cálculo de massa do universo, fazendo previsões, eles garantem que o número de galáxias no universo deve ser da ordem de 10 elevado a 13. Sabe quanto que é esse número 10 elevado a 13? 100 trilhões de galáxias. Reza para Deus. Então, você vai ter que pensar assim agora, daqui para frente, ó. Então, sabe aquele Greg Tyson, aquele astrofísico americano que fez o cosmos moderno? Ele estava fazendo uma palestra numa universidade americana, levantou um moleque e fez a pergunta mais idiota para o Greg Tyson. Falou, professor, quando que a gente vai fazer uma viagem para outra galáxia? Ele sentou e começou a dar risada. Filho, que merda que você perguntou para mim? Porque as pessoas não têm ordem de grandeza na sua cabeça. O Deus que eles pensam é um Deus desse tamanho de bosta. Um Deus que só cuida da terra deles aqui, sabe? Não tem mais nada lá em cima para ele cuidar, para se preocupar. E aí ele fez a pergunta. Aí você tinha que fazer aquela pergunta para ele, né? Que eu falei assim, que eu fiz o conta. Quanto tempo demora para a gente explorar a nossa galáxia? 1 bilhão de anos. E não dá para explorar nada. Aí eu brinco, né? Vocês assistem a primeira máxima da Enterprise, do capitão James T. Kirk. Presta atenção na frase. E tem aquela frase. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise.
em sua missão de 5 anos para explorar novos mundos e novas civilizações. Aonde essa merda vai em 5 anos? O que ela vai conseguir explorar na galáxia? Tudo bem, vamos supor, é missão de 5 anos, concorda comigo? Segundo as estatísticas, a Enterprise ela tem uma tripulação de 1.200 pessoas. 1.200. Vamos botar umas teses interessantes para vocês aqui. Em 5 anos, com homem e mulher ali, né? Sem ter o que fazer, andando pela galáxia, só vendo estrela. Vai dar match, não vai? Dá match. Aí vamos supor que um tripulante, crau, pega a outra tripulante. E essa tripulante fica grávida. Alright? E aí, depois de 9 meses, nasce um bacurinho. Pergunta que não quer calar. Qual que é o signo do filho da puta? Vocês nunca pensaram nisso, né? O cara nasceu no meio da porra da galáxia lá que, né? Qual o ascendente do desgraçado? Como dizia o Chico Buarque de Holanda, né? Na música Almanac, sabe? Vocês conhecem a música Almanac do Chico? Não. Como é que é? Ó, menina, vai ver nesse almanaque como foi que isso tudo começou. Me diz, me responda por favor. Pra onde vai o meu amor? Onde tudo acaba. Quem pode me dizer o signo do capeta, o ascendente de Deus nosso Senhor? Me diz, quem pode me dizer o signo do capeta e o ascendente de Deus nosso Senhor, né? Então, nesse caso, eu quero que você me faça o mapa astrológico dessa mulher aí agora. Que merda que vai dar? Professor, Oi. agora que a velocidade de dobra, né? A velocidade da luz, né? Você chega eles tinham que até dobra 9. Né? Até dobra 9. Não chega a mim. Não, o problema assim, é que você não sabe. Tem um livro que se chama Física de Jornal das Estrelas. Então, as dobras, elas são exponencial. Não é uma, por exemplo, dobra 1, velocidade da luz. Dobra 2, já é exponencial, não é o dobro da luz. A dobra 9 dava problema de espaço-tempo, distorção, a porra de tudo, porque ela dava para chegar à ponta da galáxia. Sabe? Aí, o que a Discovery fez? A última Enterprise, o que ele fez? Quem assistiu essa bosta? Que é uma bosta, né? É a pior série que fizeram, foi a Discovery. É lacração, é só lacração aquela merda. Né? Botaram uma negrinha, jovem, 20 anos, 30, não mais 30 para comandante na Enterprise, você acha? Todo comandante da Enterprise era, né? Tem que ter experiência, comando, quase 50 anos de idade, para ser um comandante de nave estelar. Bota uma mulher. É a mesma história que fizeram, a lacração que fizeram no seriado Perdido no Espaço. Outra merda. Por que outra merda? A sensação presta atenção, do Perdido no Espaço era o Dr. Zachary Smith. Ele tirou a ação de todos os caras da época. Você sabe que ele era para só fazer o primeiro capítulo, né? Ele ficou preso na nave, ele era para morrer, tal. Aí, a interpretação dele, e ele foi tão genial, que o Zé começou a deixar ele. Ele começou a roubar a cena de todo mundo. Até os atores ficavam bravos com ele, ficavam com a cara virada, porque os escritores só escreviam cena para o Zachary Smith, porque ele era o cara, né? Aí os caras vêm e fazem uma lacração e botam uma mulher no cara. No lugar, na verdade, no moderno. E o robô, que era sensacional, ele bota um cara alienígena. Não tem nada a ver, o robô era da Terra, feito aqui. E outra. E a Judy, né, que era uma loirinha linda no seriado, bota uma negrinha. Não tem nada a ver, não tem nada contra, né? Mas, pô, pra que fazer essa lacração? Tudo Hollywood virou essa merda hoje em dia, né? Quer vender um peixe, estraga o original da coisa, sabe? Aí, como a Discovery foi uma nave que eles inventaram de salto quântico. Ou seja, era fazer assim, ó, não tinha dobra mais. Era um motor esporo, que inventou uma merda lá, que ninguém sabe o que é, né? Só ele na cabeça, para explicar esse salto quântico da nave. Então, a Jair não tinha mais velocidade de dobra, era instantâneo. Pá, apertar o botão, a nave sumia aqui, aparecia aqui, sumia aqui, aparecia em qualquer parte da galáxia. É aquela nave que eu falei para vocês.
Porque não tem tempo na viagem mais. Essa foi a última. Mas a lacração foi tão grande que a série virou uma bosta. Ninguém gostou. Eu não gostei, eu detestei. Sabe o que eles fizeram? A Paramount fez? Voltou ao original. Aí vocês viram que eles fizeram o clássico agora, né? The New World, que eles fizeram com o Capitão Pike, exatamente como o Capitão Kirk, toda aquela coisa, assim, sem frescura, sem as histórias bonitinhas, dentro de uma lógica. Vocês assistiram o New World? É o melhor que tem. Introduziram o Kirk novamente. Hã? Introduziram o Kirk novamente. Introduziram o Kirk novamente. Vão introduzir, porque o Kirk está novo, né? Próxima temporada vai ter que vir o Kirk. Porque o Capitão Pike vai morrer. Né? Inclusive, a primeira longa-metragem da Jornada da década de 60 mesmo, o Kirk não existia. Era o Capitão Pike. Né? Então eles fizeram agora a primeira temporada só com o Capitão Pike. E o Capitão Pike sabia quando ele ia morrer. Viu que ele tinha uma visão da morte dele lá? Ele fica impregnado. Mas aí a série é legal. Aí ele vai ficar naquela cadeira de roda que depois eles vão levar para o planeta lá que vive de ilusão. Então, agora nós vamos chegar agora aqui. Então vocês vão pensar em Deus. Ó, Deus, vamos pensar em Deus. Tchan, 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 Brahma. Só que Deus agora, ele vai ter que fazer o quê? Esse Deus, ele vai ter que coordenar quantas estrelas da galáxia? Quantas galáxias? 10 elevado a... Isso é a nossa física de hoje. A gente pode descobrir muito mais lá na frente, com os equipamentos aumentando. É engraçado que cada Deep Space você vai assim, 3 mil, 5 mil galáxias, 10 mil, 60 mil. Onde vai parar? Cada vez que a gente mete foto, aparece um monte de galáxias. Isso na cabeça do astrofísico fala, puta que pariu. Que universo que nós estamos, cacete? Quem vai administrar tudo isso? Por que fizeram tanto? Qual que é a ordem de tudo isso daí? Que inteligência fez tudo isso? E para quê? Esses são os questionamentos. Então, a nossa galáxia é uma, nesse contexto, uma com 400 bilhões de estrelas. Professor, É. para mim não perder a noção Da grandeza da coisa. Nós estamos falando da nossa, que seria de média com 400 Bilhões, é. A grande tem 3 Trilhões por aí. Agora, cada estrela, na média, tem quantos planetas? Depende, não tem média aí. Pode não ter nenhuma, geralmente sempre vai ter 5, 6, 10, 20. Quer dizer, poderia multiplicar esse número de estrelas por 10, mais Exatamente com a de planetas, em questão de planetas, projetos planetários. Então veja bem, como é que Deus vai administrar toda essa merda aqui? Então nós teríamos que pensar na nossa cabeça. Eu vou só reduzir para um raciocínio mais lógico nosso, certo? Para caber na nossa cabeça. É isso que eu vou fazer. Pode não ser desse jeito, mas só para a gente entender a coisa. Vamos dizer que cada uma dessa galáxia aqui, nós vamos chamar um comando galáctico. Então eu vou ter um comando que vai cuidar de tudo que acontece numa galáxia. Esse comando, nós podemos chamar ele de Federação Galáctica. Então, existe uma inteligência, ou raças inteligentes, ou consciências que vai administrar tudo o que acontece dentro de uma galáxia. Só que essa galáxia tem, a nossa galáxia, vamos pensar na nossa, né? 400 bilhões de estrelas. Então vamos pensar que nós vamos ter uma coisa chamada comando estelar. Ou seja, esse comando estelar, ele vai ser responsável por um sistema solar. Então, quantos comandos estelares nós vamos ter na nossa galáxia? 400 bilhões de comandos estelares. Alright? Agora, cada comando estelar, ou cada estrela, pode ter dezenas de planetas que pode ter ou não ter vida no plano físico, mas às vezes tem órbitas astrais, colônias astrais em Júpiter, sabe aquelas coisas todas, em luas e tal. Então, nós vamos ter, a partir desse ponto, os chamados
comandos planetários. Porque, em hipótese, cada planeta está cercado das pluriformes esferas espirituais que o cercam. Exatamente. Que é a astrofísica. Superfície etérica, superfície de matéria menos densa, onde estão os espíritos, as cidades astrais. E é matéria. É. Então, vocês estão vendo como a gente pode fazer um diagrama de bloco? Né? Como é que funciona? Então, eu tenho, vamos supor, Deus, comando galáctico, comando estelar e comando planetário. E o conselho? Hã? O conselho deles? De quem? Não tem um conselho? Não? O tal do conselho arcturiano? Não tem um tal do conselho aí? Ah, vai a merda, cara. Esquece essa porra. É babaquinha. Eu posso provar para vocês que nenhum extraterrestre veio de Arcturus, que nenhum extraterrestre veio das Pleiades. Isso é uma maior cagada que inventaram no esoterismo. E os ETs dão risada comigo. Eles falam, Laércio, como é que eu posso chegar com uma pessoa que nunca viu nem Vênus no céu, nem Júpiter, não sei o quê, nunca viu, um esotérico, que pergunta de onde eu venho? Os caras não conhecem nada, não sabem o que é uma galáxia, não sabem nem o que é uma galáxia. Quantas estrelas tem numa galáxia você não tem o nome, não sabe nem onde vem o cara. Então você tem que falar alguma coisa pro cara que a cabeça dele pode entender. Ele mente. Ah, eu vim de Arcturus. Ele não conhece nem o fundo do mar, né? Eu sou do conselho arcturiano. Eu sou do conselho arcturiano. Exatamente. Pleidiano é mais foda ainda, sabia? Pleidiano é foda. E eu vou explicar para vocês por que ninguém pode vir das Pleiades. Pela primeira vez eu vou acabar com os pleidianos. Eu não falei para vocês que a minha tese é a seguinte, que todo extraterrestre avançado que nos visita estão mortos? Se eles estão mortos, qual a necessidade de estar num planeta? Ou morar? Mas então, aí o Lalá, tá vendo que o Lalá começa a colocar terra na cabeça de vocês? Essa minhoca. Caralho. Vocês pensavam que o universo era desse tamanho? Vocês tinham noção? Que Deus tinha esse problema de administração? Então reza para Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer para você. Lembra do Carl Sagan? Tentou botar na cabeça friamente, ninguém Não. deu atenção. Por isso, presta atenção. Não pode existir espiritualidade sem ciência. E não pode existir ciência sem espiritualidade. Tá? Por isso que eu tenho meu livro lá, Física Quântica e a Espiritualidade. Astrofísica. Agora você tem que fazer uma explicação para mim. E a vida nesse universo todo, hein? Eu quero que vocês entendam que toda a vida, toda a inteligência, ela sempre vem de cima para baixo. A vida não começa de baixo para cima. Se ela não começa de baixo para cima, qual a necessidade de um pleidiano vir das Pleiades? O que acontece quando qualquer raça, em qualquer planeta que esteja habitando, ele ascensiona? Então, vamos usar a inteligência. Se vocês assistirem o meu seminário Projeto Terra, ou o primeiro capítulo do Projeto Terra é a origem cósmica do homem. De onde nós viemos. Então tá lá. Pega Deus. Ou Brahma. Brahma é melhor porque é uma visão indiana. Deus é meio judeu. Então, da onde o Lalá vem e da onde todos vocês vêm, daqui, ó. Vocês são uma mônada, parte da consciência divina que começa a vestir roupas. Vocês começam a vestir roupas. Cada vez que você vai entrando, descendo, você tem que botar uma roupa mais densa, até chegar na sua essência com 7 corpos ao redor de você, ó. Então você vem, aqui você está no plano astral, tá? Em planos superiores. Toda vez que você vai descer num planeta para viver uma experiência planetária, você tem que usar um corpo denso
a mesma densidade da matéria. Tá? Ou seja, ninguém nasceu em planeta nem... Todos os planetas são projetos organizados pela Federação Galáctica, por gente que estão lá em cima. Alright? Você vai ver como nenhum de vocês nasceram na Terra. E nenhum de vocês nasceu em planeta nenhum. Eu vou puxar agora o tapete dos pleiadianos. Por que os caras, os ET chegam para mim e não falam que é das Pleiades? Eles sabem que eu sei das coisas. Fui aprendi com eles, tudo isso aí. Tudo que eu vou falar para vocês, eu já aprendi com os ETs. Né? Tem um grandão que vem do meu lado, assim, toda vez que ele chega para mim, eu falo assim. E ele responde, ele faz assim. Sabia disso? Pra zoar mesmo. Ele conhece também os filmes. Vida Longa. Isso aqui, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É do Spock. É do Spock. É Saudação Vulcana. Vida longa e próspera. E o ET criou essa minha. Não é brinca, ele vida longa e próspera. E tem um problema quando o Grayzinho, meu amigo, aparece, ele não consegue fazer isso, porque ele tem 4 dedos na mão. Vai sair assim, ó. Não dá, porque esse aqui, ele não tem o dedinho. O ETzinho, como é que ele vai fazer vida longa e próspera? Vai sair assim, ó. Né? Falha o negócio. Hã? Aí dá uma risada. Aí você está pensando, eles são mais humanos que vocês possam imaginar. Eles conhecem todo filme, tudo que tem na Terra eles conhecem. Bom, então, olha que legal. Olha a cagada desses caras. E tem agenda pleiadiana, aquela coisa, cinturão de fótons. Você entra na internet, vai ter esse mapa aqui. Por exemplo, você vai entrar na internet, os pleiadianos, os amantes dos pleiadianos vão falar isso. Presta atenção. Eles vão fazer esse desenho aqui, ó. Eles vão pegar Alcione, a estrela mais brilhante do aglomerado pleiadiano, que as Pleiades não são constelação, elas são um aglomeradinho de estrela em touro, em cima de touro. Né? E aí eles fazem assim, ó. Toda o Sol, nosso Sol, girando ao redor de Alcione. Sol, com todos os planetas aqui, ó. E aí vem o Arguello e faz essa porra aqui, ó. Essa bosta. Só cagada. Ele divide essa órbita em 5 partes. Aí ele fala assim, aí como, né, tem o Sol central e aqui ele fala que está o núcleo da galáxia. Núcleo da galáxia. E que os maias sabiam disso. Os maias não podiam saber disso. Eles não tinham astronomia. Você sabe que para a gente detectar aonde está o núcleo da nossa galáxia no céu, é a coisa mais difícil, foi descoberta, não faz assim 50 anos que nós descobrimos aonde estava o núcleo da nossa galáxia no céu. A direção do núcleo. Sabia? Porque não é visível, você não vê. Nem com o telescópio óptico você não vê, só depois que a gente inventou telescópio, radiotelescópio e rádio e infravermelho, que a gente descobriu onde está o núcleo da galáxia. Sabia? A direção que está o núcleo da galáxia, está em cima do Sagitário. Oi. Então, esse aparelho detecta o quê? Que tipo de energia? Radiação? O quê? O núcleo? Então deixa eu explicar para vocês. Quando a gente inventou o radiotelescópio ele pega a frequência mais baixa que a luz. Como nós estamos na direção do plano da galáxia, o núcleo ele fica muito cheio de coisa na frente. Você está entendendo? Muita nebulosa, muito gás tal. Então eu não consigo ver nem tirar a fotografia dele, ele fica escuro para mim. Certo? Mas tem uma radiação que passa. Essa radiação não é luz, ela é infravermelho e é raio-x e é onda na frequência de rádio. Então, quando a gente inventou o radiotelescópio, a gente começou a mapear. Aí, quando a gente chegou em Sagitário, a gente pegou uma força, mas uma quantidade de radiação equivalente a bilhões de estrelas, num único ponto. Aí o cara falou, caralho, já vacilou no céu inteiro. O único lugar que está vindo muita radiação é aqui. Só pode ser o núcleo da galáxia. Que ano é isso? Foi mais ou menos aí, 40, 50, os radiotelescópios começaram a funcionar. Só depois dos radiotelescópios, da década de 50, 60, antes não tinha radiotelescópio. Hã? Atlântida já é outra história. Lá atrás. Então, olha o que os caras fizeram. Como aqui era o núcleo da galáxia, ele falou assim, a Terra está andando assim, ó, presta atenção assim.
Então, quando o nosso Sol estava aqui, nós estávamos entrando na manhã galáctica, saindo da noite galáctica. Olha só, noite. Porque aqui é o Sol central, que é o núcleo da galáxia, Sol central. E girando ao redor desse ônibus. Então, esse período aqui é o período da dia galáctico. E esse período é o período da noite galáctica. Ó, e essa órbita aqui demora 25.625 anos, que é um número que eles encontraram num poste maia lá, que é uma contagem longa de tempo maia. E eles associaram essa porra aí. Essa é a invenção do Arguello. Invenção de outros caras. Certo? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Então vamos lá. Como que isso é impossível? Isso aqui não vai acontecer nunca. Nenhum astrônomo vai afirmar essa aposta aí. Bom, em primeiro lugar, quanto tempo vocês acham que a Terra demorou para esfriar e ter condições para abrigar primeiros micro-organismos no planeta Terra? Aí, o nosso sistema solar, com todos os planetas, o nosso Sol e todos os planetas, ele tem uma idade de 4,5 bilhões de anos. A Terra demorou 1 bilhão de anos para criar uma crosta. Que era tudo quente, tudo magma. E no começo da formação do sistema solar, tem tanta porcaria, que começa a cair muito asteroide na Terra. Muito. É totalmente instável um sistema jovem, porque tem muito material caindo e formando os planetas. Então a gente chama o bombardeio primário, né? A Terra, ninguém vai instalar forma de vida num planeta onde todo dia está caindo asteroide e tal, até o sistema solar envelhecer e tudo que tinha que cair já caiu, restando muito pouco. Você vê, asteroide grande passa milhões de anos, não cai nenhum aqui na Terra mais. O último que caiu extinguiu a humanidade, extinguiu tudo, há 60 milhões de anos atrás. Né? Então, e o Sol também, a estrela fica estável. Senão, no começo, a estrela jovem, ela brilha, ela dobra de brilho de um dia para o outro, e volta, fica aquela estabilidade. Ninguém aguenta. A temperatura varia assustadoramente. Então, olha que legal. Só para ter crosta. Você sabia que as primeiras formas de vida só foi possível quando a Terra atingiu 3 bilhões de anos? Depois de todos esses répteis gigantes, vida marinha, só no último 1 bi. Um último bi desse 4 bi aqui. Para ter condições atmosféricas, estruturais, implantar floresta, implantar forma de vida. E o ser humano só chega aqui nos últimos 40 mil anos. Nós somos os últimos a povoar essa Terra. Bom, agora vamos lá para as Pleiades, tá? Tadinha das Pleiades. Ô, judiação. As Pleiades é um conjunto que você olha à noite, ela parece uma panelinha assim, ó, com 7 estrelinhas. Mais brilhando. Mas sabe quantas estrelas tem aqui nesse aglomerado? Mais de 1000. Tem 1000 estrelas aqui. Mete o telescópio, você vê um monte de estrela dentro desse aglomerado. E a Alcione, ela é essa aqui, ó. Ela é essa estrela aqui. Ela é a mais brilhante desse grupinho. Sabe qual que é a idade desse aglomerado dessas estrelas? A idade. 100 milhões de anos. Agora vocês vão me explicar uma coisa. Como é que eu poderia circular essa merda se isso aqui não tinha nem nascido? Explique. Outro ponto importante. A distância que o Sol está das Pleiades. 400 anos-luz. É muito longe. Se você usar a força gravitacional de Newton, vai dar praticamente zero. Calculando as massas. Significa o seguinte, não existe força gravitacional para prender o sistema solar orbitando ao redor de Alcione ou das Pleiades. É uma babaquice total. Eles não têm sol próprio? Quem? Os pleiadianos e outros planetas têm sol próprio. Não. Pleiades são estrelas, meu amor. Pela tecnologia? Não é isso o problema. Não. Eu estou falando que todas as estrelas, os sóis, que são sóis ali. Satélite. Não, Sol. Todo Sol é jovem demais. Se tiver um planeta orbitando, o planeta não tem condições de forma de vida nenhuma. São muito jovens, está instável, nem crosta tem. Como que pode vir uma raça avançada, pleiadiana, com naves espaciais, num sistema totalmente jovem?
É ilógico totalmente, é totalmente ilógico. Quando chega o meu, ó, o pleidiano, eles dão risada. Se eu já chamo ele de pleidiano, ele dá risada na minha cara. Imagina chegar nessa secção. Imagina ele falou, ó, arquituriano. Piorou. Então, porque eu conheço isso. O esotérico comum não sabe, nem onde está a lua. Então a conversa com os ETs comigo é completamente diferente do que ele vai aparecer para um cara. De onde você veio? De onde você veio? Como é que eu vou explicar para esse corno que eu não vejo de porra nenhuma de qualquer esteira que está aí? Eu sou cara de outras dimensões. Todo extraterrestre já está morto. Ele não habita mais planetas. Ele fica na federação. Qualquer lugar da galáxia é a casa dele. Essa Helena Danão, o que é que ela fica transmitindo? Não quero saber dos outros. Eu não falo de ninguém. Eu falo do meu trabalho e passo para vocês raciocinarem logicamente. Esse é o correto. Eu estou dando dados lógicos para vocês pensarem e raciocinar. Sabe? Não há condições de existir planetas avançados ao redor das Pleiades. O sistema está cheio de nuvem lá, a nebulosa, nem saiu da nebulosa original ainda. As estrelas, elas são instáveis. E os planetas são tão jovens, mas tão jovens que às vezes nem crosta vai ter. Como que vou demorar bilhões de anos sem implantar formas de vida? Certo? Por engenharia sideral. Os ETs não vão escolher sistemas jovens para implantar. Vai ser destruído todo dia, cai asteroide, pô, nada funciona. Então eles vão escolher um sistema velho, estrelas estáveis, fazem uma engenharia sideral e implanta a forma de vida física. Mas eles não vão pegar uma estrela variável, por exemplo. Você sabe que existem estrelas variáveis? Estrelas variáveis é assim. Você vai pegar a curva de luz dela, ela faz assim, sobe e depois cai lá no chão, fica oscilando. Sabe? Ou seja, em um mês, ela triplica a luz que ela manda para o planeta. Depois diminui, vai lá para zero. Imagina você morar no sol assim, que a temperatura hoje vai para 300 graus, amanhã vai para 50 para zero, e fica oscilando assim, ninguém vive nessa porra. Você não consegue plantar forma nenhuma, não tem água que habita esse planeta. Então, todas essas condições nós chamamos, né? Para você ter um planeta muito parecido com a Terra, você tem que ter uma estrela estabilizada. A distância desse planeta do Sol dele tem que ser aonde a água vai ficar em estado líquido. A temperatura no planeta. E outra, não pode ser um planeta grande. Tem que ser um planeta no máximo 1,5 a massa da Terra, senão o peso seu, você não vai nem andar no planeta. A gravidade fica muito densa. Vocês estão me entendendo? Então, tudo isso são condições para o plano espiritual implantar uma forma de vida biológica na superfície do planeta. Agora, vida astral é outra história. Por que vida astral é outra história? Porque a vida astral está fora da atmosfera do planeta. Fica a 500 km de altura. Não tem nada a ver com a atmosfera, com a superfície. É uma outra física, é uma outra engenharia. Aí você pode. Por exemplo, vocês lembram daquele moleque, o Borisca? Que jurava que veio de Marte, no planeta avançado, né? Coitadinho, né? Eu explico, eu sei a história do Borisca, mas não pelo Borisca, eu sei da fofoca, o fofoca. Eu não estou falando para vocês que 86% de toda a população do planeta está na primeira encarnação? O Borisca, ele é um menino, é uma alma, que veio de um sistema estelar onde o planeta que ele estava antes de vir para a Terra era um planeta avançado, tecnológico e cientificamente, mas não era Marte. É um outro sistema estelar na galáxia. Só que, quando ele chega aqui, moleque, 7, 8 anos de idade, o que ele conhece aqui da física? A cabeça dele vai até Marte, ele aprendeu na escola, mas ele tem lembrança de outros mundos. Ele tem lembrança que ele viveu numa sociedade avançada. Então, na cabeça dele vai ser? Porque ele vai pegar um livro de Chico, vai pegar um livro do como é que fala lá, do Ramatiz. É óbvio que ele não veio de Marte. Eu preciso sentar com esse Boris, que é coitadinho, explicar para ele. Coitado, mano, né, tira essa história de Marte, vamos mudar para um sistema estelar que ninguém conhece, que fica lá perto do núcleo da galáxia. Nunca ninguém viu essa porra de planeta, nem estrela. Você veio de lá, cara. Tira essa da cabeça que você veio de Marte. Porque Marte a gente já foi lá. Faz mais de 300 milhões de anos que não tem uma forma de vida em Marte. Na superfície. E aí? É óbvio que o Borisca não está errado. Ele só interpretou mal a sua própria visão.
Suas próprias lembranças. Tá? Na década de 80, eu entrevistava uma menina que ela contava toda uma história que ela veio de um outro planeta, veio numa nave espacial muito sofisticada e foi deixada aqui na Terra. Naquela época, eu não tinha essa cabeça, eu não tinha aprendido isso ainda. Eu tinha, no máximo, 22 anos de idade. Então, hoje eu aprendi muito, inclusive sobre essa. Essa menina não estava errada. Ela só não entendia. Ela falava que ela foi deixada aqui na Terra e foi criada por uma família. Essa é a cabeça dela. Ela encarnou aqui na Terra. Ela veio em espírito, veio com a nave da Federação. Deixou ser no planeta da Terra, aí prepararam uma encarnação para ela, e uma família. Só que essa parte da encarnação ela perdeu. Ela acha que veio uma nave material, entendeu? E foi largada aqui na Terra. E ela ajudava, contava tudo como é que era o planeta, como é que eram as pessoas, o que fazia lá, o que não fazia lá. E no fundo ela não estava errada. Só estava interpretando mal por falta de informação da sua própria capacidade de lembrar das coisas. Mas, de alguma forma, o próprio alto deu esse corte para fazer a gente pensar. É. Fizeram isso com todos nós também? Ô? De onde você acha que você veio, minha filha? A gente vive num mundo de ilusão. O cara falou, eu vim de Itaquera. Itaquera é ótimo. Vim de Itaquera. Né, Ju? A Ju veio de bater pau. Olha lá. Então, vocês estão entendendo que a coisa é muito mais complexa do que vocês possam imaginar? Uma federação galáctica já é foda. Agora, imagina a federação galáctica daquela galáxia que tem 3 trilhões de sóis. Quanta gente para administrar os projetos planetários, quanta tecnologia, quanto disco, quantas naves não tem que ter para fazer tudo intercâmbio. Olha lá, vai ter os comandos nos 7 planos? Hã? Vai ter... Não, vamos pegar amanhã. Vem amanhã aqui. Você não falte da aula, que amanhã a gente vai falar do projeto Terra. Não vamos passar a carroça na frente dos burros. Amanhã é continuação de hoje. E aí? Como é que fica Deus? Quem vai continuar rezando? Vocês têm que rezar para santo desocupado. Sabe? Aquele santo que ninguém reza, tá lá, né? É energia, né? O santo esquisito vive sobre energia. Divismo. Né, mano? Ave César, né? Aqueles imperadores antigos, né? Achavam que era Deus, né? Os bunda mole. Tem imperador que prestou nessa fase um grande filho da puta. Você vê que todo imperador era um filho da puta, né? Tinha gente que prestava. Tudo uma puta ego, poder, sabe? Aquela coisa. Achava que era Deus, né? Aí quando veio Jesus, né? Meu Deus, não é desse mundo. Não reconheço você como Deus, não. Aí melou, né? Oi. Jesus, ele desceu da terceira dimensão, regrediu para subir na 20ª, não sei quanto, isso é verdade? Esquece essas coisas, cara. Não serve para nada isso. Essas interpretações são todas lucubrações mentais. É melhor a gente pensar Jesus de um outro jeito. Todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Né? Você tem que pensar que Jesus é um projeto. Amanhã não vamos falar isso. O Comando Planetário Terra vai administrar um planeta. Vai administrar tanto o plano físico quanto todo o plano astral. É aí que entram as tecnologias avançadas do Dijar. Eu só sei que tinha 3 pessoas que conheciam o Dijar. 2 morreram. Não, 2 não, uma morreu. O outro está vivo ainda, mas sumiu do meio esotérico, não faz palestra. Na década de... Quando a Carmen Balestreira fazia os congressos dela lá no Inhambi, esse sensitivo vinha fazer palestra, tocar piano, fazer pintura igual o Gasparetto. Ele se chama João Pio de Almeida Prado. Um dia, se vocês encontrarem o João Pio de Almeida Prado em algum lugar, chega assim para ele e fala: João Pio, eu ouvi o professor Laércio falar esse negócio de Dijar. O que é esse trem de Dijar? Ele fala: porra, como você sabe disso? Você vai ver, vai ficar. Que ele é o único cara
que eu ouvi falar do Djar. Né? Eu aprendi na mesma época com outro sensitivo que já faleceu, né? E aí eu fui aprendendo mais sobre o que era o Djar, Só que você tem que entender que na década de 80, ninguém sabia o que era uma inteligência artificial. Ninguém sabia o que era, nem tinha noção. Quando eu fui levado para as bases astrais, eu fui aprendendo como tudo funcionava. Como eles administravam toda essa coisa gigantesca. Né? Aí eu comecei a explicar para vocês quem, na verdade, são os seus mentores, que ficam 24 horas tomando conta de você. Aí, os esotéricos viraram a cara para mim, né? Porque todo mundo queria ter o seu mentor especial, tadinho. Meu mentor. Vai ser impossível, né? Tem 8 bilhões de pessoas encarnadas, vai ter 8 bilhões de mentor lá. Ou seja, coitado do cidadão, né? Não tem mais nada para fazer na vida do que cuidando de você, né? Que coisa, não? Tem algo errado, não tem? Já pensou você morrer, você chega lá, quero trabalhar, o que tem para fazer? Mentor. E você pega para ser o mentor da Dilma, fudeu, né? Aí eu quero ver o bicho pegar fogo. Vai nada, isso é tudo mentira. Esquece essa porra aí, tô de escuridão. Ah, tudo mentira. Pá, negócio de escuridão, não tem nibiros, não tem porra nenhuma disso. Né? Os desastres atlantes, eles aconteceram por problemas no núcleo da Terra. Não foi por aço X, a gente já investigou isso, tá? Eles explodiram muitas bombas atômicas e eles desequilibraram o núcleo da Terra. E o núcleo da Terra entrou em colapso, deu cataclismo no planeta inteiro. Mas foi por causa disso, por causa de uma guerra atômica. Tá? Desestabilizou o núcleo da Terra. A chegada da Lua, Hã? dizem que a Lua não estava na Terra, ela veio também. Sim, mas ela veio. Mas sabe quando que ela veio? Não, a Lua ela está aqui há bilhões de anos. Não foi trazida há 10 mil anos. Tá? A Lua é um projeto artificial. Se não existia a Lua, não existia vida na Terra. A Lua estabiliza a rotação da Terra. Senão a Terra ia ficar, se você tira a Lua, a Terra ia ficar assim, ó. O eixo ia ficar tremendo. Imagina, tudo nós aqui, terremoto todo dia. Mar invadindo tudo, tal, que a Terra fica tremendo. Aí você coloca a Lua na posição certa, distância e a massa da Lua e o tamanho da Lua certinho para estabilizar e não deixar ela oscilar. Olha que louco. Tudo é engenharia sideral, isso é feito por ET. Tecnologia. Por isso que tem gente que acha que a Lua é artificial, que ela é oca por dentro. Professor, uma dúvida na questão. Luas giram ao redor de planetas, planetas ao redor de sóis formam a galáxia. A galáxia gira ao redor do quê? Ah, galáxia gira ao redor do quê? Em primeiro lugar, a galáxia gira ao redor dela mesma. Ela tem rotação. Toda galáxia tem rotação. Por isso que ela é uma forma espiralada, né? Porque você já pega a água numa bacia, deixa ela parada. Aí pega no centro, começa a fazer isso aqui. Você vai ver que aquela água vai formar uma espiral. Porque a parte do núcleo gira mais depressa do que os braços, porque não é uma coisa sólida, é uma coisa líquida. Não está conectado. Então, as forças de coesão vão causar um arrasto. Então, quando você tem uma galáxia, você tem que pensar que a forma espiral dela significa que ela está girando, né? Ela está girando assim, nesse sentido. Ó, ela está girando assim. Ela está girando para lá. Tem um buraco negro no centro ou não? Tem. Toda galáxia tem buraco negro no centro. E é uma descoberta nova. Toda galáxia tem. Super massivo ainda. Uma coisa... Será que não é ele que faz o movimento gravitacional? Não, tudo gira. É natural, quando você tem corpos sendo arrastados gravitacionalmente, a tendência é ficar girando em torno de um ponto de massa maior. Então, toda a galáxia gira. Agora, quando você tem, presta atenção, ó, não escreve isso aqui. Cadê a outra caneta? Onde eu pus? Ah, caiu. Quando você tem muitas galáxias, um aglomerado, essas galáxias giram ao redor do centro de massa do aglomerado. Elas ficam, o aglomerado inteiro, girando ao redor do centro de massa, certo? E aí, quando você tem aglomerado, eles estão se afastando radialmente pela força do Big Bang. Olha que louco.
Ok? É a expansão do universo. É a teoria do Big Bang. As galáxias estão se expansando, teoricamente, de um ponto inicial que ninguém sabe onde que é mais ou menos esse ponto até hoje. Entenderam? Isso no universo conhecido. Conhecido, fora dos universos extrafísicos. O que está acontecendo nos planos extrafísicos? Então, esse é o grande mistério, né? Mas o meu papel aqui é abrir um pouco a cabeça de vocês. Vai pensar em Deus? Que Deus? Né? Então tem uma frase na Bíblia que é a mais mentirosa de todas do ponto de vista estrutural. Que os judeus falam, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Aí um cabalista fala assim, não, isso é o maior erro. São os homens que criam seus deuses à sua própria imagem e semelhança. Porque se as vacas pensassem, o seu Deus teria chifre. E o científico ainda pensa mais ou menos. Entendeu? Então, na verdade, né? Claro que na essência primordial, aquilo que eu falei para vocês, nós somos deuses, né? Porque todos os esotéricos falam, todos os avatares nos ensinam. Somos deuses. É só olhar lá dentro, você vai perceber que aqui tem aquela essência divina que está camuflada por corpos densos. É por isso que o processo é assim. Eu sou Deus, desço aos planos densos da criação e necessariamente eu vou retornar. Logo, eu não sou gerado nem criado em planeta nenhum. Eu sou incriado. Eu sou uma criatura eterna. Os corpos são projetos que têm durabilidade ou não para viver uma experiência na densidade. Aí você faz a mesma pergunta, de onde você veio, Laércio? Aí quando eu perguntei para o ET, olha, o primeiro contato que eu tive com o ET, eu fiz as 3 perguntas mais idiotas. Primeira pergunta, quem são vocês? Que raça, né? Segunda, de onde você veio? Que planeta você veio? Tá vendo? Nunca faça essa pergunta. E quarta pergunta, o que vocês estão fazendo aqui na Terra? Puta que pariu. A primeira pergunta, o ET olhou para mim e falou assim, você quer saber quem nós somos, Laércio? Eu vou fazer uma pergunta para você antes, você sabe quem você é? Aí ele falou assim, você só poderá compreender quem eu sou depois de você compreender quem você é. Fudeu. Segunda pergunta, ele não falou, agora, segunda pergunta, de onde vocês vêm? Ele falou assim, vim de Zeta Reticula. Essa é a mais idiota. Zeta Reticula é a mais idiota de todas. Os Greyzinhos vêm de Zeta Reticula. Tadinho, né, coitado. Ele falou assim para mim, antes de você saber de onde eu venho, você quer que eu aponte uma estrela aqui lá para você? Você sabe que tem bilhões de estrelas na galáxia, você é físico. E na época eu nem era físico, eu estava estudando essa porra, tá? Mas Deus de criança gostava muito de astronomia e astrofísica. Você sabe de onde você veio, Laércio? Então, quando você descobrir primeiro de onde você, Laércio, veio, aí você vai entender de onde nós viemos. Olha as 2 perguntas onde ele me botou. E a terceira é a pior de todas. O que vocês vieram fazer aqui na Terra? Comer criancinha no almoço? ET do mal, porque os Greys é do mal. Os Greys é do mal, ET do mal. Como se nós não tivéssemos fudido sem ET, né? Tudo que você na ET, que a política na ET, já estão tão fudidos, né? Depressivo, angustiado, corintiano, palmeirense que não tem mundial, tudo esse sofrimento terrível. Tem que vir o ET fuder a nossa vida, né? Mas o ET chega aqui na Terra e fala assim, puta que cheguei tarde. Alguém chegou antes de mim para fuder isso aqui. Cara, uma raça avançada nunca vai ter interesse em fuder nossa vida. Nós já estamos fudidos por nós mesmos, não é mesmo? Se fode sozinho. Né? Então, terceiro. Sabe que a resposta que ele deu? Ele falou assim, Laércio, eu e todos os amiguinhos de minha raça, tinha um monte aquele dia ali, sabe? Nós estamos aqui para ajudar você e toda a humanidade Terra a responder as 2 primeiras perguntas que você me fez. Acabou, né? Me enxou meio no campo. Então eu estou aqui para acordar vocês, cara. Você tem que acordar. Você tem que saber quem vocês são, o que vocês estão fazendo aqui, vem fazer o quê. Aí você vai entender quem eu sou, o ET. Não adianta você querer saber uma coisa, passar novamente a carroça na frente dos burros.
Enquanto vocês não desvendar o mistério de suas vidas após a morte, vocês nunca vão entender ter na vida. Nunca. Vocês vão sempre fazer esse raciocínio primitivo, né, desses esotéricos mais primitivos. Tá? As coisas não são assim no universo. Elas são muito diferentes. Você tem que entender que os ETs, eles não vieram aqui agora. Eles construíram todo o projeto Terra desde 5 milhões de anos atrás. Ó, o Grayzinho, um dia, uma menininha Grayzinha, ela falou assim pra mim, presta atenção com quem você está falando, sabe? Você tem que ter noção com quem você está falando. Nem Jesus entra nessa história. Ela falou assim, Laércio, quando o planeta Terra estava esfriando, geologicamente esfriando, sabe? Estava toda a crosta quente. Isso é 4 bilhões de anos atrás. Ela falou assim, nós já voávamos aqui com nossas naves. Fudeu, né? Com quem você está falando? Um cara que é 4 bilhões está andando aqui. E eu estou nas trevas, sério, fazendo o que eu estou fazendo aqui. Nem Jesus explica essa porra. Você está me entendendo? Pra você entender com quem vocês estão falando quando tem um contato com o Gray. Eles são aqui hoje? Então, não é só o Gray, não tem espírito para qualquer lado aqui. Né? Casa bem assombrada essa aqui. Porque tem casa mal assombrada, não confunda. Mal assombrada, que tem aquele espírito ruim, arrastando corrente, umbralino, denso, precisa abrir e fechar a porta para entrar. Né? Bem assombrada é outra história. Só vem gente boa, alta estirpe, ET, espírito de luz, né? Família de São Germán. Né? Família de São Germán é ótimo, né? Tem um cara aqui do meu lado que dá mais risada do que nós. Ele ficou o tempo todo assim. 2,5 metros de altura. E o desgraçado é cara fechada. Ele tem que ter o cara fechado e eu consigo fazer ele dar risada. Tem hora que ele olha assim e fala assim. Quando eu falo umas besteiras aqui. Ele já acostumou, já não adianta mais querer transformar eu em santo. Não vai adiantar. Não vai dar certo. Né? O Chico Xavier era santo. Divaldo era santo. Mas eles não falavam com ET. Para falar com ET tem que ser porra louca e louco. Senão não vai falar com ET. É. Só no interno porque eu não babo ainda. Você precisa babar a interno. Entenderam o contexto de tudo? Vão raciocinar nessa ordem de grandeza. O universo é algo inimaginável em nossa cabeça em termos de ordem de grandeza. Incomensurável. A nossa pequenez diante de tudo isso é que eu não tenho imagem para mostrar para vocês, aqui não tenho equipamento e tal, mas tem uma foto tirada recentemente da sonda Kepler, ela estava passando os anéis de Saturno. A Kepler, uma sonda. Aí ela virou para a Terra e tirou uma foto da Terra. Isso é um pontinho de bosta assim no meio do espaço sideral lá. Você entender a visão de quem está de fora vendo a Terra, cara. É um grão de areia. Um negócio assim de tudo que está acontecendo aqui. Em termos espaciais, nós somos um grão de areia. Ok? Então é isso. Namastê.